Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Hoje nós vamos falar de um protesto inusitado de alunos da GV, do Mackenzie e também das universidades federais. Tudo isso com o nobre objetivo de divulgar e repisar o estrago que o lockdown acarretou e, graças à insistência de alguns, ainda acarreta na educação e na formação da nossa juventude. Essa geração de corcundas que foi obrigada a passar horas na frente de uma tela fingindo que estava aprendendo de verdade. Porque vamos combinar que muito do que foi alardeado por aí como EAD, ou ensino à distância, deveria ser chamado pelo que realmente é ensino distante, ou seja, bem longe de cumprir seus objetivos. O tema é momentoso porque ontem, de acordo com o calendário letivo divulgado ano passado, era dia de volta às aulas para muita gente, do ensino básico ao ensino superior, da rede pública e da rede particular. E já não era sem tempo, né? Afinal de contas, é consenso na comunidade pedagógica que, para o jovem médio, o fique em casa também significa emburreça em casa, além de acarretar um enorme estresse desencadeando uma série de problemas psicológicos. Segundo pesquisa recente do Semesp, que entrevistou aí quase 3 mil estudantes do ensino superior, mais de 90% dos alunos relataram problemas de saúde mental durante a pandemia e dificuldade de se concentrar nas aulas online. Uma outra consequência negativa é o tal atrofiamento das habilidades sociais. 1/3 dos estudantes afirmou que nunca ligou a câmera durante as aulas. No ensino básico, que compreende o ensino fundamental e o ensino médio, os danos são ainda mais evidentes. Um levantamento do ano passado, divulgado pela Secretaria de Educação aqui de São Paulo, reuniu 8 milhões de dados escolares da rede estadual e concluiu que, em comparação com 2019, por causa do lockdown, o aprendizado de conteúdos curriculares despencou, em média, 72%, e o risco de evasão escolar mais que triplicou. Paralelamente, um artigo científico de março de 2021, elaborado pela Universidade de Zurique e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, analisou dados de 131 cidades paulistas com 2 milhões de alunos da rede pública, chegando à conclusão que a volta às aulas, parcialmente adotada naquele último semestre de 2020, não afetou em nada o ritmo da pandemia nas cidades que retomaram o ensino presencial. Quando a gente quantifica o tamanho do prejuízo social, do dano psicológico e do atraso educacional infligidos desnecessariamente aos nossos jovens, fica difícil esquecer que essa pandemia foi marcada pelo egoísmo e pela covardia de muitos sindicatos dos professores que, mesmo com estabilidade no emprego, recebendo em dia e sem trabalhar, se recusavam a tratar a educação como a atividade essencial que ela é e fizeram de tudo para não voltar para a sala de aula. Que triste que é ver professores contribuindo para essa ampliação do abismo de conhecimento e de oportunidades entre os alunos da rede pública e os alunos da rede privada no Brasil. Mas pelo menos agora parece que não tem mais desculpa para manter as aulas remotas. Ou tem? Vamos ver. Em comparação com o início da pandemia, marcado pelo desconhecimento, pela desinformação, pelo pânico e pela vulnerabilidade física das pessoas diante de um novo vírus, hoje a sociedade brasileira tem inúmeras vantagens para enfrentar a Covid-19, inclusive em sala de aula. 93% da população adulta já foi imunizada com o primeiro ciclo vacinal, que, segundo a imprensa, as agências sanitárias e a indústria farmacêutica, também é eficaz contra as variantes da doença, embora em menor grau. Além disso, milhões de pessoas, dezenas de milhões, já contraíram a doença, o que complementa a resposta imunológica da população ao vírus. Os protocolos de higiene e distanciamento social já fazem parte dos nossos hábitos. Não tem escassez de equipamentos de proteção individual, como as máscaras e o álcool gel. O sistema de saúde está melhor, está muito melhor preparado para atender aí os casos da doença e a rede hospitalar não está saturada. Mas apesar de tudo isso, ontem, aqui em São Paulo, a Fundação Getúlio Vargas foi palco de uma cena improvável. Universitários protestando para terem aula e protestando na chuva ainda por cima. Haja motivação. Teve um estudante que até levantou um cartaz espirituoso dizendo mais ou menos o seguinte: FGV, mensalidade R$6.000, o ensino à distância mais caro do Brasil. Claro que, diante de tantos problemas no país e no mundo, já tem gente torcendo o nariz e falando: ah, Coppola, é só mais um pobre menino rico, ou um pobre menino de pai rico. E pode até ser, mas ainda assim é um menino que está sendo sacaneado pelo sistema e que está tendo a sua formação injustamente prejudicada. E pode ter certeza que cada jovem brasileiro que não realiza o seu pleno potencial faz o país brilhar um pouco menos.
E a real é que essa garotada, chateada, frustrada, protestando na chuva, tá ensopada de razão. Tanto que além dessa cena improvável de alunos de faculdades particulares implorando para voltar às aulas, nós também estamos testemunhando cenas antes impossíveis. Alunos de universidades públicas exigindo a volta às aulas, a volta ao campus, a volta ao ensino de qualidade pelo qual eles tanto se esforçaram nos exames vestibulares. Segundo o levantamento do jornal O Estado de São Paulo, das 69 universidades federais, nenhuma está funcionando com aulas presenciais em regime integral. Integral mesmo, só o salário, só os penduricalhos e só os benefícios da elite universitária. Nisso, ninguém trisca, porque a educação pode até ser um direito constitucional, mas a remuneração dessa intelectualidade superior parece ser um direito sagrado, que unge até quem não trabalha. Aliás, falando nisso, só um breve parênteses. Pensando bem, aquele rapaz da Fundação Getúlio Vargas, segurando o cartaz na chuva, deve estar equivocado. Eu aposto que a GV, com a sua anualidade superior a R$70 mil, não é o ensino à distância mais caro do Brasil, porque certamente esse título já pertence a alguma universidade pública. Em 2016, o Globo publicou um raio-x do custo por aluno nas universidades federais. À época, a média era de R$37 mil por ano por aluno. Mas a anualidade da Unifesp, por exemplo, excedia R$80 mil. E isso foi aí há uns 5, 6 anos. Imagina esse valor agora, corrigido pela inflação e corrigido também pela vocação do serviço público em ampliar suas próprias despesas. Mas enfim, o que mais me preocupa sobre o adiamento das aulas presenciais em faculdades de elite aqui de São Paulo é que, infelizmente, isso pode servir como estímulo para que toda a rede de ensino, pressionada pelos sindicatos, adote postura similar. E como a gente vai ver no próximo bloco, as justificativas de GV e companhia não fazem o menor sentido. Nós já voltamos. Boletim Coppola. Hoje nós vemos manchetes idênticas em jornais que deveriam ser concorrentes. A pluralidade de ideias deu lugar a um consórcio de imprensa, uma espécie de tribunal autoproclamado responsável pela verdade oficial. Nas redações, os checadores de notícia dividem suas baias com os criadores de narrativa. Isso quando não são a mesma pessoa. Mas existe uma revista que tem paixão pela verdade, amor aos fatos e respeito pelos leitores. E eu tenho a honra de ser o calouro desse time de veteranos do bom jornalismo e da boa análise política. Acesse revistaoeste.com/caio, visite a minha coluna e assine uma publicação que vai te devolver o prazer da leitura. Muita gente se surpreendeu quando soube que eu estava investindo em Bitcoin, mas o fato é que investidores com perfil conservador têm como prioridade preservar seu patrimônio a longo prazo. E você já viu os números do Bitcoin? Quase 3.000% de valorização em 5 anos e mais de 800% nos últimos 3 anos. Arrojado ou conservador, eu te faço um convite. Abra sua conta na Coinext e ganhe R$25 para ver como é fácil investir em criptomoedas. É só clicar no link que está aqui embaixo no descritivo desse vídeo ou acessar coinext.com.br/JP. Bons investimentos! Como comentarista político e consumidor de notícias, eu sei que o Brasil ainda é carente de bom jornalismo. Mas não desanime. Nesse oceano de desinformação, ainda existem ilhas de excelência na imprensa nacional. Um exemplo é a Gazeta do Povo, um jornal comprometido com a liberdade. Eu e vários colegas que eu admiro apoiamos a Gazeta como colunistas, escrevendo artigos toda semana. Mas nós contamos com você para nos apoiar como assinante. Acesse gazetadopovo.com.br/caio ou clique no link do descritivo desse vídeo e saiba mais. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta a essa edição do Boletim Coppola, em solidariedade aos estudantes universitários impedidos de frequentar as salas de aula nessa pandemia. No espírito de dar voz aos dois lados da questão, vamos às justificativas das tradicionais instituições de ensino superior. Só lembrando que, atualmente, não há nenhuma restrição legal ou sanitária, municipal ou estadual, que impeça a realização de aulas 100% presenciais. A FGV informou, mas não garantiu, que a volta às salas de aula será dia 14 de março, daqui mais de um mês. Segundo a Fundação, a medida foi adotada em observância às recomendações de um comitê científico contratado pela instituição. Segundo a GV, a decisão, aspas, visa garantir a segurança dos seus estudantes, professores, colaboradores e de seus familiares, bem como da sociedade como um todo. Acontece que a segurança deles todos está mais que garantida, com distanciamento social, com protocolos de higiene e segurança, com vacinação
vacinação em massa e com imunização por exposição natural ao vírus. Eu garanto para a direção da GV que os alunos já cuidaram bem disso no Réveillon, pode confiar. Que garantia mais vocês querem para entregar o serviço educacional que vocês prometeram em contrato? A certeza absoluta de que ninguém vai morrer nunca? Eu até entendo e compartilho da preocupação com idosos e com pessoas de grupos de risco, mas o mais lógico é que elas sejam isoladas, não todo mundo. Desde quando o objetivo da vida em sociedade é penalizar a maior quantidade de pessoas possível, socializando a diversidade? Que loucura! E para começo de conversa, se o tal comitê científico fosse realmente orientado pela ciência, ele teria se fiado nas abundantes estatísticas demonstrando que ambientes escolares não são grandes propagadores do vírus. Isso sem falar no amplo estudo publicado semana passada pela Johns Hopkins, concluindo que, aspas, políticas de lockdown são infundadas, devem ser rejeitadas como instrumento na pandemia. O Mackenzie, pelo menos, teve a decência de admitir que está oferecendo um ensino e uma experiência universitária diferentes do que foi contratado por seus estudantes. Aspas, a Universidade Presbiteriana Mackenzie compreende e se solidariza com a frustração da parcela de seus alunos que desejavam um retorno imediato a modelos híbridos ou presenciais. Compreende, se solidariza, mas não vai fazer lufas. Voltando ao comunicado oficial do Mackenzie, a universidade reconhece que nada é capaz de superar, em termos cognitivos e relacionais, a oportunidade de interação presencial. Bom, isso é verdade. Tanto que, segundo a apuração da imprensa, as cervejadas e as festas da facu já estão bombando e reunindo milhares de universitários. Sabem por quê? Porque até isso está liberado pelo poder público no estado de São Paulo. Olha que absurdo. O cara pode encher a cara na balada, mas não pode encher o cérebro na faculdade. Pessoal, tem lugares como a USP que estão há 20 meses sem aula presencial. Vocês conseguem imaginar a formação de um médico, a formação de um dentista ou, sei lá, de um veterinário sem aula prática? Tem aluno de administração, de comunicação, de direito, de economia que nunca pisou em sala de aula. Esses alunos estão cursando ciências desumanas. Que experiência universitária é essa, limitada aí pelas paredes de um quarto? E se você concorda que já passou da hora dos nossos jovens voltarem às aulas, do ensino básico ao ensino superior, não deixem de visitar o canal Caio Coppola no YouTube e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.